Salve Maria Imaculada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viver para mim é Cristo. E hoje nós vamos conhecer as doutoras da Igreja. Um doutor é alguém reconhecido pela Igreja Católica como exemplo de santidade de vida, ortodoxia doutrinal e ciência sagrada. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, vários foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. Os doutores e doutoras da Igreja são santos e santas que deram suas contribuições dentro de várias áreas da doutrina cristã e se destacaram por seu conhecimento teológico, cada um em sua época e cada um na sua área de pesquisa. Estas foram algumas definições a respeito desse título de doutor da Igreja. Então podemos perceber que estes foram reconhecidos pela Igreja por serem pessoas diferenciadas em vários aspectos da fé cristã. Até o presente momento, a Igreja intitulou 37 doutores. Entre estes, você saberia me dizer quantos são mulheres? Até o ano de 1970, eram todos homens. Até que o Papa Paulo VI incluiu ao seleto grupo as duas primeiras mulheres. E ao decorrer dos anos, foram selecionadas outras duas. Sendo assim, formando um grupo de 4 santas doutoras da Igreja. E logo veremos quem são as santas doutoras da Igreja. Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesus nasceu em Ávila, na Espanha, e viveu entre 1515 e 1582. Recebeu o título de doutora da Igreja em 1970, pelo Papa Paulo VI. Na missa em que concedeu esse título a Santa Teresa, Paulo VI disse que só de proferir o seu nome surgia uma multidão de ideias, e seria impossível condensar em breves palavras a imagem histórica e biográfica dessa santa. Paulo VI lembrou Teresa como uma mulher excepcional, que irradiou ao mundo uma vitalidade humana e um dinamismo espiritual incrível, e como ainda reformadora e fundadora de uma ordem religiosa insigne e histórica. Ainda elencou inúmeros adjetivos: escritora genialíssima e fecunda, mestra da vida espiritual, incomparável na contemplação e infadigável na ação. Como é grande, como é única, como é humana e como é atraente esta figura. Mas o que fez com que Teresa fosse declarada doutora da Igreja para Paulo VI foi sua singular contribuição como mãe e mestra da vida espiritual. Para ele, foi essa a luz mais viva e penetrante que deixou como herança para toda a Igreja. Santa Catarina de Sena. Também proclamada pelo Papa Paulo VI como doutora da Igreja em 1970, a religiosa dominicana Catarina de Sena nasceu na Itália e viveu entre 1347 a 1380. Segundo Paulo VI, ela recebeu o título pela peculiar excelência de sua doutrina. A doutrina da Santa Catarina não era adquirida. Ela mostrava-se mais como mestra do que como discípula, declarou o próprio Pio II na bula de canonização. Realmente, quantos fulgores de sabedoria divina, quantas exortações e imitações de Cristo em todos os mistérios de sua vida e de sua paixão. Quantas admoestações eficazes sobre a prática das virtudes,
próprias de vários estados de vida se encontraram a cada passo na obra de Santa Catarina, disse Paulo VI na homilia da missa de proclamação do título. Catarina de Sena ficou marcada ainda pela sua atuação em defesa da Igreja e do Papa, especialmente em fins da Idade Média, quando inúmeros conflitos surgiram contra o Papa. Viajando de cidade em cidade, Catarina interveio para o restabelecimento da paz, sendo assim uma forte defensora do papado. Dirigiu exortações aos cardeais e muitos bispos e sacerdotes, sem deixar de fazer fortes repressões, mas sempre com humildade e respeito, pela sua dignidade de ministro do sangue de Cristo, lembrou Paulo VI. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresa do Menino Jesus, proclamada doutora pelo Papa São João Paulo II em 1997. Nasceu na França e viveu entre 1873 e 1897. O título de doutora dada a Teresinha foi motivo de reflexão sobre o seu significado, pois em sua curta vida, apenas 24 anos, Santa Teresinha não pôde frequentar uma universidade e nem sequer os estudos sistemáticos. A esse respeito, João Paulo II refletiu a homilia em que concedeu o título à jovem. Entre os doutores da Igreja, Teresa do Menino Jesus é a mais jovem, mas o seu ardente itinerário espiritual demonstra muita maturidade, e as instruções de fé expressas em seus escritos são tão vastos e profundos que a tornam digna de ser posta entre os grandes mestres espirituais. São João Paulo II destacou que Teresinha de Jesus não só compreendeu a profunda verdade do amor como centro e coração da Igreja, como a viveu com intensidade em sua breve existência. Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, a mística alemã, foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI em 2012. A monja beneditina viveu entre 1098 a 1179. João Paulo II a definiu como luz do seu povo e do seu tempo. Mística e teóloga, a religiosa também deixou obras na área da medicina e das ciências naturais. Relembrar Santa Hildegarda nesse dia é fazer menção a uma das personagens feministas mais interessantes daquele tempo. Ao conceder o título a Hildegarda, Bento XVI destacou o seu valor para o tempo presente. No horizonte da história, esta grande figura de mulher se define com clareza límpida por santidade de vida e de originalidade na doutrina. Aliás, como para qualquer experiência humana e teologal autêntica, a sua importância supera decididamente os confins de uma época e de uma sociedade. E não obstante a distância cronológica e cultural, o seu pensamento manifesta-se de atualidade perene. Ao ponderar o motivo pelo qual a Igreja considerou a grandiosa mística como doutora da Igreja, Bento XVI frisou: a atribuição do título de doutora da Igreja Universal a Hildegarda de Bingen tem um grande significado para o mundo de hoje, uma extraordinária importância para as mulheres. Em Hildegarda resultam expressos os valores mais nobres da feminilidade. Por isso também a presença da mulher na Igreja e na sociedade é iluminada pela sua figura, tanto na ótica da pesquisa científica como na ação pastoral,
A sua capacidade de falar o quanto estão distante da fé e da igreja fazem de Hildegarda uma testemunha credível da nova evangelização. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, salve Maria Imaculada e até o próximo.